Oi? Testando o som do microfone. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu nunca estive na igreja onde um pastor era também conhecido como um famoso diretor de cinema, Akira Kurosawa. Vocês lembram dele? Quando eu era criança, assistia filmes do Akira Kurosawa. Que bênção! Estava brincando com o pastor Akira, porque a gente tem se falado muito nesses últimos meses. Ele que foi, o encarregado de organizar toda a parte logística da nossa vinda para cá, tanto os materiais que a gente trouxe, tanto as passagens e tudo mais. E teve um momento das nossas conversas em que ele mandou o WhatsApp dele e eu vi a foto dele no WhatsApp. Quando eu olhei, eu disse: meu Deus, o pastor Santos está doido. Colocou uma criança de 15 anos. Não, isso é um elogio, né, pastor Akira? E ele acabou comigo hoje, dizendo assim: a minha foto é diferente, mas a sua também. Corintiano, eu vou te resolver no final do culto, tá? A gente ficou de resolver. E é verdade, né, meus irmãos? Na realidade, minha foto é diferente mesmo. E eu não quero nem mudar, né? É o que eu era antes e que a minha esposa quer que eu seja no futuro também. Então, eu deixo lá como um ato profético, né? Quem não viu? Estou brincando, meus irmãos, é que a foto que a gente mandou para cá, eu estou uns 20 quilos mais magro. E agora eu estou meio infladinho, né? Mas é a graça do Senhor, né, meus irmãos? Então eu deixei a minha foto lá bem bonitinha e falei assim: então você não parece com a sua também. Então a gente está kits, né, pastor? Então tá bom. Glória a Deus. Mas é uma honra poder estar aqui com vocês. Tem sido maravilhoso esse tempo que nós temos passado aqui no Japão, né, desde semana passada, ali na conferência da Escola de Fogo, que a gente teve ali em Handa, né, e depois as outras cidades onde a gente teve a oportunidade de ministrar. E hoje eu estou aqui, eu acho que domingo o pastor Samuel vai estar aqui também. Então, tem sido uma bênção poder conhecer cada um de vocês e conhecer um pouco da jornada de alguns de vocês. E ver que até aqui o Senhor tem ajudado a cada um de vocês. E em nome de Jesus, Ele vai te levar ainda no lugar onde Ele quer que você esteja, cumprindo o pleno propósito pelo qual você é chamado. Não somente dessa terra, não somente chamado para estar aqui no Japão nessa hora, mas também chamado para cumprir aquele chamado que Ele tem para você. Amém? Temos líderes aqui, não é verdade? Quantos de vocês aqui lideram alguma célula? Líderes de ministério? Aspirantes a líderes? Ué, então tem alguns fantasmas aqui que não é nada. Boa parte não levantou a mão. Então tá bom, irmãos, eu creio que você está no caminho da liderança, né? E é envolvido em algum ministério aqui na igreja. Antes de eu começar nessa noite, eu trouxe um material lá atrás. Na realidade nós trouxemos alguns livros do Brasil e praticamente já está tudo vendido, né? Eu acho que tem 2 kits lá ainda que sobrou, pastor, aqui, mas o resto são livros. Na realidade, desses 2 kits, um eu não posso vender, então não sei quem vai estar vendendo lá, porque já foi comprado. Eu acabei de lembrar que uma pastora ligou e pediu para guardar para ela. Então tem um kit só da Escola de Fogo que sobrou. Esse kit, na realidade, eram 4 livros, você ganhava um 5º livro, que é um livro grossão, da biografia do pastor Bonk. Mas eu quero fazer uma promoção para vocês aqui hoje, quero abençoar vocês. Nós vendemos os livros lá por 2, corrija se eu estou errado, que você sabe, né, pastor? 2.500, né, por cada livro. Mas hoje você pode escolher 3 livros por 5.000, tá? Então, se você quiser, você pode escolher lá atrás 3 livros, você pode levar por 5.000 ienes, se você quiser, nessa noite, para você ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Na realidade, a minha palavra hoje vai do capítulo 37 ao 47. Não fiquem desesperados. Não vamos ler os 10 capítulos. Mas eu quero que você já fique aberto aí na palavra de Deus, porque no momento certo, eu vou apontar alguns versículos relevantes
desses 10 capítulos aí para você ir acompanhando. Amém? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite a respeito de um dos personagens que, na realidade, quando a gente lê a Bíblia, a gente acaba se identificando com algum personagem da Bíblia, um ou outro, não é verdade? Uns amam Moisés, outros acham fantástico a vida de Paulo. São todos homens de Deus, todos abençoados, todos tiveram parte, né, no plano maravilhoso de Deus, na salvação das nossas vidas. Mas um em particular que eu sou fã, que eu amo muito, é José. E José, se for você ver na palavra de Deus, foi um dos maiores líderes que houve, não somente naquela época em relação ao Egito, mas naquela época em que ele foi um dos governadores do Egito, ali debaixo de Faraó, o Egito era uma das potências mundiais. Na realidade, um país que, na realidade, vários países dependiam dele. José não somente governou o Egito, mas em certa parte, uma certa forma, influenciou e governou o mundo de certa forma. E eu quero compartilhar um pouco da vida de José, porque se nós queremos ser líderes eficazes, se nós queremos realmente alcançar o plano do Senhor nas nossas vidas, na nossa caminhada cristã, cumprindo o chamado que Ele tem para cada um de nós, José é uma pessoa em que nós devemos nos espelhar e aprender, não somente pela sua vida, mas por tudo aquilo que ele alcançou. José realmente foi uma pessoa incrível que viveu ali no Egito. Mas, voltando um pouco à história de José, se nós formos ver aí no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, começa a contar a história do jovem José, ou do adolescente José. Talvez você saiba a história muito bem, mas José era um adolescente, ali filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, e Jacó amava José. De todos os filhos que ele tinha, José era o seu preferido, e ele não escondia isso. Tanto que na palavra de Deus fala que ele comprou para José uma túnica de muitas cores e deu para ele de presente. Talvez a gente olha nisso e fala assim, meu Deus, o que tem a ver uma túnica de muitas cores? Talvez todo mundo tinha uma túnica de muitas cores naquela época. Mas na realidade, no passado, cor era algo muito caro. Cor, quanto mais colorido fosse, quanto mais cor tivesse uma roupa ou alguma decoração, se você vê, né, os palácios antigos, eles colocavam muita cor, ficava até exagerado. Porque cor era sinal de riqueza, era sinal de poder, era sinal de alto poder aquisitivo. E uma túnica de muitas cores era algo precioso naquela época, mostrava a riqueza e o amor que Jacó tinha para José. E José, além de ser amado pelo seu pai, desde jovem, se via a mão de Deus na vida dele, porque ele era uma pessoa que tinha sonhos, que tinha revelações de Deus. E seu pai sabia disso e o admirava. Mas, apesar disso tudo, José também tinha um problema. Ele era um dedo duro, ele era um arrogante, ele se mostrava e se gabava de tudo que ele tinha de vantagem com relação aos seus irmãos. E os seus irmãos o odiavam por causa disso. Tudo que seus irmãos faziam de errar, vinha José e contava e dedurava ali para o papai Jacó, e Jacó ia e pá, né, repreendia os seus filhos. Além de tudo, José agora começou a ter sonhos com relação à sua família. Diz a palavra de Deus que ele teve um sonho em que ele viu 11 maços de trigo, 12 na realidade contando com ele, e os 11 maços de trigo se curvavam diante do maço de trigo de José. Os maços de trigo, 11, representavam os seus irmãos. E isso significava que os irmãos estavam prostrando diante de José. Além dele ser dedo duro, além dele ser o bonzão, o preferido do papai, agora ele estava tendo revelação que os irmãos iam servir ele. Os irmãos se enfureceram. Não parou por aí. Começou a ter outras revelações e dizia que teve um sonho em que ele viu 11 estrelas, e o sol e a lua, e todos eles se curvavam diante dele. Agora o seu pai até ficou bravo, assim, Jacó virou para José, você está pensando o quê? Que eu vou me prostrar diante de você? Mas apesar dele ter ficado bravo, no seu coração ele guardou, porque ele sabia que a mão de Deus estava sobre José, e que de uma forma ou de outra ele não estava entendendo aquilo, mas talvez Deus estava querendo dizer alguma coisa.
E os seus irmãos se enfureceram cada vez mais. Chegou o ponto em que eles odiavam José. Não suportavam vê-lo. Não suportavam porque o seu pai o amava mais do que a eles. Que o seu pai o protegia. Que parecia que ele era o bambambam do Senhor e eles não eram. E aquele ódio cresceu nos seus corações. Até que um dia José é enviado pelo seu pai para checar os seus irmãos que eles estavam pastoreando num campo distante. E seus irmãos, ao verem a distância, falam assim: olha, lá vem José. Lá vem o preferido do papai. Lá vem o dedo duro. E eles começaram a maquinar, falaram assim: vamos acabar com José, vamos matar ele, vamos dar um jeito nele, que aí a gente vai ficar feliz. Aí a gente vai resolver o nosso problema. Rubem, o irmão mais velho, mais maduro, mais consciente, falou assim: olha, não vou matar ele não. Olha aqui, tem uma cisterna aqui, uma cisterna seca, um buraco aqui no chão. Vamos tacar ele aqui, deixar ele aí, sabe? Vamos dar uma punição para ele, mas matar não. Rubem, na realidade, estava dando aquela ideia porque, apesar dele não gostar de José, ele não acreditava que devia matá-lo. Muito pelo contrário, ele pensava que depois que os irmãos fossem embora, ele ia lá, tirava José do buraco, né, daquela cisterna seca e restaurava ele na família. Mas Judá, um dos irmãos, quando Rubens deu uma saída, falou assim: olha, não vou matar ele não, mas olha lá, tem uma caravana de midianitas, tem uma caravana de mercadores indo ao Egito. Para que a gente vai matar ele, se a gente pode fazer um dinheirinho com ele? Vamos fazer um dinheiro com ele. E eles vendem José para aquela caravana de mercantes. Quando Rubem chega e fica sabendo do que eles fizeram, Rubem fica desesperado. Vocês ficaram loucos. Como é que vocês vendem do seu próprio irmão para comerciantes estrangeiros que levaram ele embora como escravo? E quando eles trouxeram a notícia para Jacó, vocês sabem bem da história. Eles matam um animal, colocam o sangue do animal na sua roupa, na túnica colorida de José, e apresenta para o pai e fala assim: olha, talvez uma fera veio e comeu o seu filho, não sobrou, a única coisa que sobrou que a gente encontrou é a sua roupa toda ensanguentada. Jacó teve luto por muito tempo, sofreu por muitos anos, o trauma de aparentemente ter perdido o seu filho que ele amava tanto. Mas a palavra de Deus diz que José chegou no Egito, e no Egito ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar. Potifar era o chefe, o comandante da guarda real de Faraó. O homem poderoso no reino, o alto, influente, que tinha uma bela casa, uma bela família, uma bela esposa, muitos outros servos. E a palavra de Deus diz que José começou a servir ali na casa de Potifar. E ele não somente começou a servir na casa de Potifar, mas ele foi crescendo ali no conhecimento daquele trabalho. E além dele ser um dotado do Senhor em termos de dons espirituais, de revelação e de sonhos, ele era também um grande e um ótimo trabalhador. E ele começou a trabalhar ali na casa e começou a prosperar. Começou a fazer o trabalho de uma forma tão bem feita que o Potifar ficou admirado. E chegou um ponto que ele cresceu ali dentro daquele trabalho, que Potifar colocou ele como chefe da sua casa. O administrador da sua casa, colocou todos os outros escravos, todos os seus outros servos, debaixo do comando de José. E no capítulo 39, já fiz 2 capítulos aí, ó, já adiantei um pouquinho para vocês. No capítulo 39, verso 2, diz o seguinte: e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. Apesar de toda a tristeza que ele talvez estava passando, de ter abandonado a casa, de ter sido banido da casa de seu pai, vendido como escravo, ali mesmo trabalhando como escravo, prosperando, o Senhor, a mão do Senhor estava com José. Mas nós sabemos muito bem da história, que a sua prosperidade atraiu a atenção da mulher de Potifar. Diz a palavra de Deus que José era um jovem atleta, né? Como se diz, né? um homem formoso, segundo a palavra de Deus.
Fala que ele tinha uma estrutura, né, do seu corpo, era uma estrutura talvez musculosa, talvez uma pessoa bem dotada, né, sarada. Né? Eu imagino José com muitos gominhos na sua barriga. Né? Ao contrário de mim, eu tenho um gomo só. Mas aquilo, a mulher de Potifar via ele para cima e para baixo, aquele judeu, filho de Jacó, bonitão, né? Um pão, igual antigamente falava, né? Minhas irmãs falavam, né? E atraía a atenção da mulher de Potifar. Até que a mulher de Potifar falou assim: olha, vem dormir comigo. Vem para a cama comigo. Vem, José. E José: não, capaz que eu vou dormir com você, está ficando doido. Você é a mulher do meu chefe. Nunca que eu vou dormir. Não, vem dormir comigo. E puxava José, e José fugia. E José agora ficou num aperto, porque, meu Deus, ele era escravo. Não é uma coisa que você pede a conta do seu serviço e vai embora. Ele é escravo. Ele não tem como escapar. E ele tenta escapar de todas as maneiras da mulher de Potifar, até que um dia ela pula em cima dele, arranca a roupa dele, fala assim: agora você vai querendo ou não? E ele fala assim: eu não vou de jeito nenhum, e sai correndo. E quando ela se sentiu humilhada dele não estar querendo ela começa a berrar e fala: José, ai, atrai todas as pessoas, fala assim: José tentou me estuprar. Potifar fica furioso e manda José para a cadeia. Como o chefe, comandante do exército, tinha acesso à prisão mais rápido do que qualquer outra pessoa. E manda ele, injustamente, para a cadeia. E na cadeia, olha o que a palavra de Deus diz de José. No verso 23 do capítulo 39, diz o seguinte: e o Senhor estava com José. Ele estava com José na casa de Potifar como escravo. E agora está com José de novo na cadeia. E na prisão, ele começou a prosperar novamente. Mesmo prisioneiro, ele se mostrou um prisioneiro exemplar, obediente, que obedecia às regras do carcereiro-chefe. Chegou ao ponto de tal prosperidade dentro da cadeia, que ele se tornou como se fosse um assistente do carcereiro, e o carcereiro confiava a José todos os outros prisioneiros que estavam ali. E chegou um dia em que 2 prisioneiros novos chegaram na cadeia onde José estava: o copeiro do faraó e o padeiro do faraó. Novidade, diretamente do palácio, diretamente pessoas que serviam diretamente a faraó, um alto cargo. Eles fizeram alguma coisa de errado, o faraó ficou indignado e mandou eles para a cadeia. E durante o tempo ali na cadeia, passou-se um tempo, ambos tiveram um sonho. E acordaram meio assim que preocupados com o sonho, e não entendendo aquele sonho, e viraram para José e começaram a contar para José que tiveram um sonho. Primeiro o copeiro contou, e ele disse o seguinte: olha, José, eu tive um sonho. Eu não sei o que significa, eu estou com isso na minha cabeça, mas esse sonho, eu vi 3 galhos, 3 ramos de videira, e as uvas desses galhos eram espremidos diretamente na taça e copo de faraó. E José, como uma pessoa dada por Deus, o dom da revelação, o dom da interpretação de sonhos, ele vira para o copeiro e diz: eu sei o que significa. Eu sei o que quer dizer esse sonho. Daqui a 3 dias, você vai ser restaurado ao seu posto, diante de faraó, e vai servi-lo novamente. Faraó vai te perdoar e você vai voltar a trabalhar diretamente com faraó. O copeiro pulou dessa altura de alegria. Ai, graças a Deus, que sonho bom. E o padeiro, entusiasmado, também teve um sonho. Disse: uau, esse sonho é bom mesmo, deixa eu contar o meu. José, me ajuda, deixa eu contar, eu quero que você me interprete o meu também. Animadíssimo para ouvir o resultado. E ele conta que para José que ele teve um sonho, e que ele caminhava com 3 cestos de pães especiais, de pastries, porque ele era padeiro do rei, mas ele não fazia pão de sal para o rei. Ele fazia pães maravilhosos, deliciosos. E ele falou que ele caminhava, e quando ele caminhava, os pássaros vinham e comiam dos pães de seu cesto.
Nossa, parece até poético e bonito o sonho dele. Só que José falou assim, olha, eu sei muito bem o que o seu sonho significa. Daqui 3 dias Faraó vai te matar e os pássaros do campo vão vir e comer a sua carne. Ixi. E aconteceu exatamente como José preveu. Em 3 dias, o copeiro foi restaurado ao posto. E em 3 dias, o padeiro foi embora. Morto. Meus irmãos, mas José, na sua caminhada, até agora, vivendo esse tratamento do Senhor, porque a casa de Potifar foi um mega tratamento do Senhor. A cadeia foi um mega tratamento do Senhor, se não foi pior do que a casa de Potifar. E ele agora, quando ele viu que o copeiro estava sendo restaurado, ele vira para o copeiro e diz o seguinte, no verso 14 do capítulo 40. Ele vira e fala para o copeiro, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que pusessem a minha vida aqui nessa cova. Em outras palavras, vamos trazer isso aqui para a linguagem de hoje. Copeiro, pelo amor de Deus, me ajuda a sair dessa cadeia. Eu não aguento mais ficar aqui. Na realidade, eu nem sei porque eu estou aqui, eu não fiz nada de errado, injustiça. Eu não fiz nada de errado na minha vida, eu só tento fazer as coisas certas, eu tentei fazer as coisas certas na casa de Potifar, eu tentei fazer as coisas certas aqui na cadeia, mas a minha vida é um horror, os meus irmãos me venderam, tudo que eu tento fazer de certo parece que vem para mim de volta como se fosse uma maldição, eu não aguento mais esse tempo que eu estou vivendo, eu não aguento mais todas essas sequências de coisas acontecendo na minha vida, me ajuda, me tira daqui, copeiro. Mais ou menos assim, versão ampliada. Meus irmãos, esse versículo traz à tona o que realmente estava no coração de José. José, realmente ele foi um injustiçado. José realmente não merecia ter sido vendido. José realmente estava se esforçando e colocando todas as suas forças para ser uma boa pessoa, para ser E a mão de Deus estava com ele porque ele estava prosperando em todo lugar que ele ia. Independente disso, José não estava pronto, porque havia amargura no seu coração. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o copeiro voltou para o palácio e esqueceu de José. Vou abrir um parêntese aqui agora. De vez em quando vocês assistem um filme na TV, não assiste? Quem assiste filme aqui? Ou você é tão crente que nunca assistiu filme e não assiste? Não? A gente assiste de vez em quando, é verdade? Já viu aquela cena de filme em que a pessoa está no penhasco, quase caindo lá embaixo. E vem, sei lá, um bambambam, um Indiana Jones da vida, né? Pega na mão daquela pessoa, e com muita dificuldade ela está quase caindo naquele abismo, ela puxa ela para volta, para fora. Quando a pessoa foi resgatada da morte, ela vira para o seu resgatador e diz o seguinte: eu nunca mais vou esquecer de você, que salvou a minha vida. Meus irmãos, foi exatamente o que aconteceu com o copeiro. Ao contrário. O copeiro é salvo da morte, salvo da cadeia, da escuridão daquela cova que eram as cadeias daquela época. De uma maneira sobrenatural, de um sonho revelado por um prisioneiro hebreu, que pediu para ele ajuda, e quando ele sobe ao trono diante de Faraó, esqueceu. Meus irmãos, José não estava pronto. Sabe por quê? Porque ele falhou em não confiar em Deus e esperar em seu tempo. E o título da minha mensagem nessa manhã,
Desculpa, nessa noite. Manhã no Brasil. O fuso ainda está pegando, pastor. Já estou até trocando as coisas. É o tempo de Deus. O tempo de Deus. Ele tentou escapar com seus próprios esforços. Mas não era ainda o tempo de Deus para José. Deus tinha um plano maravilhoso para José, mas ainda não era o tempo. Então Deus decidiu deixar ele mais 2 anos naquela prisão. Em Hebreus capítulo 12, verso 6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Meus filhos não gostam desse versículo. De vez em quando eu recito para eles, quando eu vou disciplinar, eu falo assim, papai está disciplinando porque ele te ama. Eles, não. Ama, mas é mesmo. Quando nós amamos, nós corrigimos, nós queremos que eles dão certo, que eles façam as coisas certas, que eles possam tomar o caminho correto. Há tempo para tudo e qualquer coisa. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus irmãos, o mundo é regido pelo tempo. Até o próprio Deus é regido pelo tempo. Você sabia disso? Nós não sabemos porquê, é um mistério, mas na sua onipotência e na sua onisciência, Deus mesmo se enquadrou dentro do tempo e usa do tempo segundo a hora certa, e ele age na hora e no tempo certo. Olha o que ele diz de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, verso 4 a 5 diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, ou na hora certa, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Meus irmãos, Deus podia ter mandado Jesus logo depois que Adão e Eva caíram. Não podia? Mas ele esperou anos e anos e anos, esperou a hora certa, o tempo certo, porque quando Jesus veio, foi o momento da história correto para que ele viesse e ele pudesse morrer por nós e nos salvar e abrir um caminho para que nós possamos ter a vida eterna. Jesus, quando começou o seu ministério, olha o que ele diz, em Marcos capítulo 1, verso 15, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em outras palavras, ele diz, olha aqui, chegou a hora certa, chegou o tempo certo, eu estou aqui, agora é a hora que o reino de Deus vai ser estabelecido. Bem-aventurado e feliz o homem que espera no tempo de Deus, meus irmãos. Se Deus, em sua onisciência e sabedoria, se colocava de certa forma na sua onisciência, seguindo o tempo certo, quanto mais nós não devemos esperar nele a nossa hora certa. Quero falar um importante princípio para você nessa noite. Quando o tempo de Deus chega, o seu tempo chega também. Mas se o tempo de Deus não chega para você, o seu tempo também não chega. Em outras palavras, quando a hora de Deus chega, essa é a sua hora. Mas se não é a hora de Deus, não adianta você fazer o que você quiser e tentar com as suas próprias forças fazer acontecer. Não vai acontecer, porque não é a hora de Deus. E isso que José teve que aprender, a esperar no tempo de Deus. E muitas vezes a gente reclama. Talvez José sentiu a mesma coisa. Oh Senhor, por quanto mais tempo eu vou ter que esperar e viver essa luta que eu tenho vivido? Por quanto mais tempo, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim e não ouvir minhas orações? Talvez foi isso que José sentiu. Deus, quando é que vai ser minha hora? Quando é que o Senhor vai fazer justiça para mim? Porque eu não fiz nada de errado, estou aqui vivendo toda essa tragédia. Quando é que a sua hora vai chegar?
Mas ele não sabia que a sua jornada era o caminho para a sua vitória e a sua prosperidade. E para ele chegar no lugar certo, onde Deus queria que ele chegasse. Mas como que a gente sabe que o tempo de Deus chegou para nós? Quando é que a gente sabe que é a hora certa de Deus para nós? Como é que a gente sabe que, Senhor, meus irmãos, eu tenho certeza aqui que vocês como líderes, ou aspirantes a líderes, ou trabalhando na casa do Senhor em diversos ministérios, eu sei que Deus muitas vezes fala ao seu coração. Talvez você veio do Brasil já com um chamado de Deus, talvez você converteu aqui, você recebeu um chamado de Deus, talvez você já está cumprindo de certa forma o chamado de Deus. Mas lá dentro do seu coração você sabe que tem algo mais. Lá dentro do seu coração você sabe que, peraí, não é só isso. E talvez na sua jornada de servir na casa do Senhor, talvez você tenha feito tudo certo, talvez você tenha dedicado e dado a sua vida, mas parece que não rompeu ainda. Parece que não chegou aonde que você sonha um dia chegar. Parece que tem algo prendendo. Como é que você vai um dia entender e saber que a hora de Deus chegou para você? Quando é que essa hora de Deus vai chegar? Quando é que você realmente vai dar aquele salto e vai chegar no pleno propósito pelo qual você existe e vai viver nessa terra? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, o tempo do Senhor chega quando as nossas forças se esgotam. Eu amo isso. O tempo de Deus vai chegar, meus irmãos, quando as nossas forças de tentar fazer acontecer vai se esgotar. José era habilidoso. José era um ótimo administrador, tanto da casa de Potifar e na cadeia. Ele tinha dons espirituais, revelação, uau! Mas todas as suas habilidades, todos os seus dons, no dia em que ele entendeu que nada disso, mas que ele precisava era do Senhor, quando ele não entendeu que fosse, Senhor, eu necessito é que o Senhor age, não eu mesmo faça acontecer com as minhas próprias mãos. Meus irmãos, nós somos mestres em tentar fazer com as nossas próprias mãos, não é verdade? Eu luto isso muito com o Senhor. Às vezes eu até brinco com a minha esposa e falo que não é o pior lugar de se estar, é o lugar onde que nós estamos, o pior lugar de se estar, que às vezes eu sinto interiormente, é o lugar em que eu tenho que depender do Senhor. Aí você vê que frase horrível que você falou, né? Porque a gente fala que a gente quer confiar em Deus. Meus irmãos, sabe por quê? Porque quando a gente tem que confiar em Deus, quer dizer que a gente tem que deixar todas as nossas habilidades, toda a nossa capacidade de lado, e deixar o Senhor fazer. E isso humanamente, dentro de nós, é uma sensação horrível. Deixar Deus fazer. Não, peraí, mas eu posso fazer uma coisinha aqui? Não, mas eu posso fazer. Não, eu posso resolver isso. Nós tantas vezes interferimos. José não se sentia necessitado ainda. Ele achou que uma oportunidade ao interpretar o sonho do copeiro e utilizar os seus próprios esforços ia fazer ele sair da cadeia. Nós vemos isso, um outro personagem bíblico que tentou fazer com seus próprios esforços também. É o nosso querido amigo, pai da fé, Abraão. Abraão tinha uma promessa, em que Deus falou que ele ia ter o quê? Um filho, de uma esposa que era estéril, era um milagre. E o sonho de Abraão de ter um filho era o próprio ministério dele, que Deus falou que ia fazer desse filho uma grande nação, era a promessa combinada com sonho pessoal, combinado com tudo. E na sua jornada, igual José teve, na sua jornada, na sua luta, na sua caminhada de dor e dificuldades em que Deus estava trabalhando no seu coração, chegou um ponto que Abraão virou assim, mas peraí, será que realmente vai ser de Sara? Talvez pode ser da serva da Sara? E a gente pensa, vou tentar resolver esse problema, que acho que Deus ainda não resolveu, então vou tentar resolver. Eu acho que é assim que a promessa vai vir. Então vamos fazer o seguinte, eu durmo com Agar, que era a serva da Sara, e o filho de Agar vai ser o filho de Sara, e beleza, resolvemos o problema, promessa cumprida.
tiro pela culatra. Até hoje a gente sofre as consequências da descendência de Ismael. Não que a gente não goste da descendência de Ismael, a gente ama eles. Mas a luta que tem hoje no mundo, entre os cristãos, ou o povo de Israel, com os filhos de Agar, a disputa continua até hoje. Porque Abraão tentou fazer com as suas próprias mãos. Tentou cumprir com as suas... Não esperou o tempo, não esperou a hora em que o Senhor ia fazer. Depois de mais 2 anos na cadeia, José começou a perceber que ele não tinha jeito de fazer com as suas próprias forças. Que ele tinha que deixar o Senhor fazer. Ele chegou ao ponto em que suas forças se esgotaram. Segundo ponto, sabe quando o tempo de Deus chega? Depois de você perceber e deixar, quando você chega ao ponto em que suas forças se esgotam. O segundo ponto, o tempo do Senhor chega quando Ele opera sem nenhuma intervenção ou esforço de sua parte. Quando Ele opera sem nenhuma intervenção ou esforço de sua parte. Quando José deixou assim, Senhor, eu não dou conta. Não com os meus dons, não com as minhas habilidades, eu não quero mais tentar fazer acontecer eu mesmo, eu desisto. Quando ele se entregou, Deus então deu um sonho para Faraó. E agora Faraó teve um sonho. E esse sonho ele viu 7 vacas magras à beira do rio, que passavam e viam 7 vacas gordas, e essas 7 vacas magras comiam as gordas. Teve um outro sonho do campo, em que ele viu 7 espigas, bonitas, todas cheias de milho, e 7 espigas mirradas, feias, deterioradas, e as espigas mirradas comiam as saudáveis, as bonitas, as frutíferas. E ele acordou incomodado e começou a chamar as pessoas sábias do seu reino, os seus sacerdotes, os interpretadores de sonho. Ninguém sabia o que o sonho significava. E o faraó começou a ficar, angustiado, e no seu desespero, ele começou a falar com todo mundo. E aí então o copeiro servindo Faraó ouviu o sonho, não consegue entender o que é o sonho, qual o significado do sonho. Quando vê, plim! O copeiro, lembrei, mais ou menos assim. No capítulo 41, verso 9, o copeiro diz o seguinte: então falou o copeiro a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Fazendo uma versão contemporânea desse verso. Meu Deus, esqueci do homem lá na cadeia. Agora eu lembrei, meu Deus, como é que eu faço uma coisa dessa? O Espírito Santo acordou o copeiro. E o copeiro então vira para o faraó e fala assim, Faraó, me permita compartilhar com o senhor, mas quando eu estava lá na cadeia, tinha um hebreu lá que tinha interpretação de sonhos, e eu tive um sonho que ia sair da cadeia, quer dizer, que contou o sonho para ele, e ele chegou perto do hebreu, e esse hebreu chamado José, interpretou o sonho e aconteceu exatamente com ele, de acordo com o sonho que ele tinha tido, e com seu amigo padeiro que tinha tido um sonho também. E Faraó, no seu desespero, de ninguém poder interpretar o seu sonho em todo o Egito, vira assim, eu não tenho mais o que temer, por que não? Chame esse hebreu aqui, chame esse presidiário aqui, chame esse preso aqui para cima, quem sabe ele resolve o meu problema. E José então, toma banho. Naquela época, meus irmãos, cadeia não era igual hoje. Eu sei que cadeia hoje, quer dizer, não sei como é que é aqui no Japão, mas no Brasil o negócio é feio, né? Tem 30 pessoas numa cela que cabe 5. No Brasil está tão terrível que os presos agora têm que dividir colchão. Então, enquanto um dorme, um fica em pé, aí quando ele acaba de acordar, o outro deita, porque só tem um colchão. Às vezes tem 5 camas para 20 prisioneiros. Então eles têm que revezar a cama, e vão revezando e dormindo cada hora num horário. Mas mesmo assim, nas piores condições que talvez possa ser uma cadeia, naquela época não tinha nada, era pior ainda. Não se tinha banheiro,
Não sei se você teve a oportunidade de visitar essas cadeias antigas que existem em alguns lugares do mundo, que tem como museu, você pode ver. Mas elas não tinham banheiro, as pessoas defecavam e faziam suas necessidades dentro da própria cela, não tinha buraco nem nada, os cabelos cresciam, nunca eram cortados, nunca tomava banho. Muito provavelmente José, todo o tempo que ele morou ali na cadeia, nunca tomou banho. Imagine, 3 anos sem banho. Imagina o cheirinho que ele não estava. Talvez não tinha nem cheiro mais, né? Porque o negócio deve ter impregnado de tal forma. Nem fedia mais. Talvez cabeludo, fedorento. Meu Deus, não consigo nem imaginar uma pessoa 3 anos sem banho. Fedendo. Ele é tirado daquela cadeia. Ele toma um banho, talvez um banho para limpar, com sal grosso, né? Esfregando. E ele então apresentado a Faraó. Meus irmãos, e quando ele chega a Faraó, José, de frente de Faraó, ouve o sonho de Faraó. E quando o Faraó conta o sonho para ele, José fala assim: eu sei o significado, se o senhor me permitir, eu quero dizer. O Faraó fala. E ele conta, olha, 7 vacas magras são 7 anos de fome. E 7 vacas gordas significam 7 anos de fartura. Vai haver 7 anos de fartura no Egito, seguidos de 7 anos de grande fome. As 7 espigas também eram o mesmo significado. Eram 7, as espigas mirradas, as espigas mirradas eram 7 anos de fome. E as saudáveis eram 7 anos de fartura. E então José vira para o Faraó e diz o seguinte: olha, se eu fosse você, eu contratava um administrador, uma pessoa sábia do seu reino, alguém da sua confiança, para governar o Egito de tal forma, para que esses próximos 7 anos de fartura possam ser administrados de tal forma que vocês possam viver os 7 anos de fome depois, porque a fome vai ser severa. Nem passava para a cabeça de José o que estava prestes a acontecer. Então Faraó diz o seguinte: ninguém do meu reino conseguiu entender esse sonho. Ninguém do meu reino teve a sabedoria de falar igual você interpretou. Quem é mais sábio no meu reino, em todo o Egito, se não é você? A partir de hoje, eu torno você, José, o administrador, o governador do Egito. Debaixo de você vai estar todo o Egito. Você pode mandar e desmandar. Toda a minha corte, toda a minha família, inclusive a minha esposa, todos vão estar debaixo de você. Todos vão se prostrar diante de você, José, com exceção a mim, que sou o Faraó. Mas todo o meu reino vai prostrar diante de você. Ele coloca então um anel em José de autoridade. Vestimentas reais de um grande governador e poderoso. Meus irmãos, quando a hora de Deus chega, essa é a hora em que nós sonhamos um dia chegar. Em questão de horas, um fedorento prisioneiro, enterrado literalmente na cova de uma cadeia, condenado a viver ali até a morte, no meio de doenças, no meio de rolando na sujeira de suas próprias fezes, é transformado em governador do Egito. E sabe qual que é o mais incrível, meus irmãos, nessa história? É que se você olhar para trás, Potifar era o chefe da guarda. Potifar era um membro da corte. Potifar agora tinha que se prostrar diante de José. E não somente Potifar, mas a esposa também. Sabe aquela mentirosa? Aquela bandida? Que colocou José na cadeia? Ela também. Todo o reino tinha que se prostrar diante de José.
Meus irmãos, o tempo do Senhor chega quando alguém intercede por você e sabe de todos os fatos, sem sequer você abrir a sua boca. O copeiro foi o grande intercessor de José. Alguns anos atrás, eu digo algumas décadas atrás, na década de 60, 70, teve um pregador americano muito famoso chamado Jim Bakker. Não sei se alguém de vocês lembra de Jim Bakker. Jim Bakker era um famoso pregador antes de Jimmy Swaggart. Ele era famoso nacionalmente nos Estados Unidos através do seu programa de TV. E Jim Bakker cometeu vários erros na área fiscal, em termos de impostos dos Estados Unidos, e ele foi descoberto. E ele foi para a corte, foi diante do juiz, para o tribunal, e foi condenado. Jim Bakker, ele não somente foi condenado, porque na época, o nome dele era tão popular, e do mesmo jeito que tinha os que amavam ele, tinha os que odiavam. E uma das pessoas, um grupo de pessoas que odiava Jim Bakker, eram as mulheres. Porque o jeito que ele pregava a submissão das mulheres dentro da casa, nos seus lares, e naquela época um grande crescimento do movimento feminista, em que as mulheres tinham que ser altamente independentes, não biblicamente independentes, e elas odiavam Jim Bakker. E fizeram uma grande campanha para ele ser condenado. E os jornais publicavam, a TV publicava, e no final Jim Bakker foi condenado. Não somente é condenado à cadeia por uma pena que ele merecia pelos seus erros, mas foi muito além do que ele merecia. E ele sabia disso. Ele sabia que ele realmente tinha que pagar pelos seus erros, mas foi uma injustiça completa que realmente aconteceu ali com ele. E Jim Bakker, então ele tenta escapar da cadeia, não fugindo da cadeia, mas tenta de todas as formas apelar por todas as esferas da justiça, todos os níveis do judiciário, para que ele pudesse sair. Ele começa a estudar direito na cadeia, tentar arrumar algum jeito para sair, mas por mais que ele tentava sair da cadeia, por mais que tentava diminuir a pena, não dava certo. Chegou um ponto que Jim Bakker falou assim: eu não dou conta, não dá mesmo, o mundo está contra mim, por mais que eu tente, não vai dar. E na cadeia ele orou e falou assim: Senhor, eu desisto, eu não consigo mais até agora na minha vida, tudo que eu tenho feito, eu tenho tentado fazer com meus próprios esforços e habilidades. Até o sucesso ministerial foi boa parte dos meus esforços, e agora eu estou tentando e não consigo, eu desisto. Passou-se um tempo, ele, numa universidade nos Estados Unidos, num programa de doutorado, um professor, com diversos grupos de cabeçudos, inteligentes, aquelas pessoas fazendo doutorado em direito. O professor divide elas em grupos e dá um caso para cada uma. E aquele professor pegou o caso do Jim Bakker e deu para um grupo de mulheres advogadas. Deus tem um senso de humor. E deu para um grupo de advogadas estudando direito. Falou assim: olha, esse aqui é o caso do Jim Bakker. Eu, como professor e profundo conhecedor de direito, eu creio que a pena dele foi pesada demais. Eu quero que vocês revisem esse caso e façam eles um estudo de caso como a tese do seu doutorado. Meus irmãos, agora as mulheres estavam indo na cadeia e chegaram para o Jim Bakker e falaram assim: olha, temos um projeto na faculdade e gostaríamos de pedir permissão para você, se a gente pudesse rever o seu caso. E ele falou assim: não, pode rever. Eu já tinha desistido, meus irmãos. Pode fazer, sabe aquele negócio? Você pode fazer o que você quiser, tá? Dá uma olhada lá. Já tentei de tudo, não sei se vocês vão conseguir, mas tá lá. E elas então começam a estudar o caso de Jim Bakker. Eram cerca de 30 advogadas juntas, pensando, 30 cabeçudas.
Imagine só. Imagina o mover cerebral que estava ali naquelas. Estudaram de todos os âmbitos e chegaram numa tese em que provava que o caso dele, ele realmente tinha sido dado uma pena pesada demais. Eles apelam ao juiz. E Jim Baker, preso da Silva lá naquela cadeia. Talvez orando, talvez curtindo o seu tempo, já sabendo, já tinha desistido, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Ele então é liberto da cadeia, pelo mesmo grupo que o colocou lá. Meus irmãos, o tempo de Deus chega, quando Ele te alcança onde você estiver, sem nenhum esforço da sua parte. E quando Deus é bem sucedido, no mesmo ponto em que falhamos. Aonde estava José? Na cadeia. Então enviou o Faraó e chamou a José, versículo 14 do capítulo 41. E o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e se apresentou a Faraó. Algum tempo atrás, eu fui chamado para o ministério, e Deus me chamou para ir para fazer o seminário na Inglaterra. Eu lembro que eu deixei o Brasil, alguns anos atrás, bons anos atrás, e eu fui para a Inglaterra, cumprindo o chamado de Deus. Cheguei na Inglaterra, pensei que, lá, o Senhor me chamou, glória a Deus, vai ser tremendo, vai ser um mover de Deus, aleluia. Cheguei na Inglaterra, eu era um João Ninguém analfabeto, eu não entendi nada que o povo falava. Tinha 2, 3 anos de inglês, meu Deus, até hoje, eu falo que foi o dinheiro mais mal gasto na minha vida, o cursinho de inglês que eu fiz. Não adiantou nada. Cheguei lá, o inglês falava, e eu não entendia nada. Meus irmãos, as minhas primeiras semanas, eu queria desistir. Eu queria voltar para casa. Eu falava assim, Senhor, isso aqui não é meu lugar. É isso aqui que o Senhor tem para a minha vida. Eu tinha acabado de formar, meus irmãos. E eu só pensava no emprego que talvez eu podia ter no Brasil. Nem da comida gostosa que eu tinha na casa da minha mãe. A cama, o conforto. Meu Deus, eu estou aqui. Sofrendo. Nem consegui arrumar um emprego, meus irmãos. Depois de 3 meses de muita dor, na solidão, naquele inverno londrino, cheguei bem no inverno. Meus irmãos, eu cheguei na realidade no dia 31 de dezembro. Estava um frio e tudo fechado. E a pessoa que me pegar no aeroporto, esqueceu de me pegar no aeroporto. Eu lembro que o meu inglês quebrado, chegava pela mulher, assim, me ajuda. A única telefone que eu tinha era o telefone do seminário que eu ia fazer, que eu fui fazer seminário. Eu dava o telefone do seminário. Até hoje eu penso assim, que eu estava tão desesperado. Como é que eu dou o telefone de uma escola no dia 31 de dezembro e espero alguém atender? Quase que eu peguei o avião de volta no primeiro dia. Mas eu tinha aquele sentimento quase todos os dias, porque estava tudo tão difícil. Meu primeiro emprego, depois de muita dificuldade, uma amiga minha do seminário, que trabalhava num café, falou assim, olha, vamos trabalhar lá no café comigo? Eu falei assim, meu Deus, que bênção. Fui numa loja, comprei uma calça de garçom. Sabe aquele preto, como é que fala aquele pano, mulheres, que vocês entendem, aquele brim, sei lá o que é. A calça de garçom, uma camisa branca, fui pronto para trabalhar. Nesse cafezinho chique de Londres, onde tinha uns londrinos endinheirados que vinham ali comer. Meus irmãos, as minhas primeiras horas do meu trabalho foram um horror. Eu não entendia nada que o povo me pedia. Eu era o garçom. Foi um café errado atrás do outro. Minha amiga tentava me acudir, trocando os cafés. Até que um homem lá pediu um
pão. Eu não entendi o nome do pão que ele queria. Aí eu olhava para ele assim, com aquela carinha de paisagem. Eu tenho certeza que você sabe muito bem como é que essa carinha funciona aqui no Japão. A pessoa... Arigato, arigato. Entendeu uma palavra? Mais ou menos assim. E o homem pediu pão, não entendia, pediu pão. O homem foi ficando bravo. E eu cheguei perto do dono, desesperado, falei assim, olha, o negócio é o seguinte, aquele homem, ele está bravo comigo, ele está me pedindo um pão que eu não tenho ideia que pão que seja. Ele foi lá, o cara reclamou com ele, falou que não sei quantas vezes tinha pedido o pão, cliente dele. O dono chegou perto de mim e fez assim, o negócio é o seguinte, pegou toda a gorjeta que eu tinha recebido no dia até aquela hora, deu para mim e falou assim, olha, muito obrigado, você está demitido. Acho que eu durei 2 horas no meu primeiro emprego. Saí arrasado, falei assim, meu Deus, nem trabalhar eu consigo, não consigo nada, não consigo entender o que o povo fala, não consigo emprego, meu dinheiro está acabando, isso aqui é chamado de Deus. Até que então consegui um emprego num hotel, um amigo boliviano meu, lembro dele até hoje, se vamos trabalhar no hotel, lá não precisa te falar, oh aleluia, emprego perfeito. Eu vou, não preciso te falar. E era esse hotel chique, muito chique ali, perto do Palácio de Buckingham, no centro de Londres, onde os bambambãs milionários ficavam. As suítes mais baratas eram 500, 700 dólares a diária, e as mais chiques eram 5, 7, 8 mil dólares a diária. E eu lembro que eu fui trabalhar naquele, parece um palácio real de hotel, e o meu serviço era somente arrumar a cama para o hóspede dormir. Porque lá tinha vários tipos de camareiros. Eu era um camareiro especializado em arrumar, a única coisa que eu fazia era arrumar a cama para o hóspede. E eu fazia ali todos os meus quartinhos, arrumava a cama. Minha esposa fala até hoje que não tem ninguém que arruma a cama melhor do que eu. E ela sempre me põe, meu bem, faz ali igual o hotel. Aprendi fazer, arrumar a cama, fechar a cortina, colocar o controle remoto do lado, tudo bonitinho para o hóspede dormir. Meus irmãos, o problema na realidade não era o meu trabalho, mas era a minha gerente, uma francesa possessa por Satanás. A mulher era a encarnação do diabo. Ela me perseguia de uma maneira sobrenatural. Ela era rude, sem educação, me chamava de idiota, me xingava. Ainda bem que meu inglês não era tão bom, que às vezes as coisas que ela falava eu nem entendia. Mas ela era má. Ela fazia eu fazer coisas que não precisava de fazer. No final do mês eu ia contar quantos quartos que eu fiz para ver quanto que eu ganhava. Nunca era o tanto que eu trabalhei. Ela roubava, ela fazia alguma coisa. Ela era o terror. Eu queria ir embora e entregar um negócio, ela me mandava de volta. Ela berrava comigo no telefone, berrava na frente dos outros. Meu Deus, o que era aquilo? Um chamado de Deus na minha vida. Viver com o diabo. Meus irmãos, eu lembro de um dia que ela me mandou fazer alguma coisa. Eu já não estava aguentando mais ser oprimido todos os dias. Em lembrar das coisas do Brasil, porque às vezes eram melhores. E olhar para o meu chamado e falar assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor chamou. E eu lembro que eu entrei nessa suíte bem linda. Eu gastava 5 minutos da porta até chegar na cama. De tão grande, de tanta sala que tinha para chegar lá. E eu lembro que eu entrei no banheiro dessa suíte, estava arrumando alguma coisa. E o banheiro era bem grande, mais ou menos, sei lá, bem grandão. E tinha um espelho bem grande na frente, tinha uma banheira aqui no canto. Essa banheira tinha um travesseirinho que a pessoa colocava a cabeça no travesseiro, igual aquela que você tem na sua casa, sabe? E eu lembro que eu sentei na banheira, olhei para o espelho e comecei a chorar. Eu falei assim, Senhor, assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz de errado? Senhor, a única coisa que eu fiz foi ouvir o Senhor.
O Senhor me falou para vir do Brasil para cá, para me fazer seminário, que o Senhor ia me usar, que o Senhor ia me ensinar as coisas. Senhor, o que é isso? Naquele hotel, meus irmãos, os árabes vinham, os sheiks árabes vinham, eles alugavam o andar inteiro e ficavam 2 meses. Não consigo nem imaginar a conta que eles pagavam no final, de tão caro. E os árabes naquela época, os sheiks, o povo, eles bagunçavam muito o quarto. Eu gostava de fazer os quartos japoneses. Meu Deus, eles nem moviam a cama, parecia que dormia no chão. Era uma benção, tudo tão organizadinho, tudo no lugar. Não precisava quase nem de trocar a toalha, porque eles usavam a toalha e colocavam tão bonitinha, do mesmo jeito. Eu não quero nem trocar, está tão melhor do que eu fiz. E no final ainda dava gorjeta, uma benção. Amava os japoneses. Mas, o povo do sheik, eu entrava dentro do quarto, parecia que tinha mosquito lá dentro. Uma bagunça revirada. Sabe, o banheiro, todas as toalhas no chão. E eu tinha tanto trabalho naquela época. E eu lembro que eu estava nesse quarto e falei assim, Senhor, até quanto tempo eu vou estar aqui limpando a privada dos filhos de Alá? Senhor, está ao contrário, eles que tinham que limpar a minha privada. Eu falei assim, Senhor, é isso que o Senhor me chamou. E eu chorando, triste, parecia que o meu sonho e tudo aquilo que Deus tinha revelado no meu coração tinha evaporado e virado um conto de carochinhas, e como se fosse algo tão impossível de alcançar que eu tinha que, na realidade, me acostumar com a minha realidade. E continuar vivendo. E eu lembro que o Espírito Santo entrou naquele banheiro. E veio no meu coração. E falou assim, Emerson, eu te chamei aqui. Eu te chamei, esse é o meu chamado. E esse é o caminho pelo qual você vai chegar até lá. Aprende rápido, se sujeita, se rende. Meus irmãos, eu lembro que eu chorei, e eu falei assim, Senhor, a partir de hoje, eu vou servir, o meu trabalho, eu não trabalho para nenhum hóspede desse hotel. Não trabalho para os japoneses, não trabalho para os árabes, não trabalho para os americanos, e nem para o diabo encarnado lá embaixo. De agora em diante, eu vou fazer para o Senhor. Eu não sei quanto o Senhor vai me tirar dessa cadeia. Eu não sei quanto o Senhor vai me tirar dessa escuridão. Mas eu me rendo, Senhor. Eu decido confiar no Senhor. Eu não estou entendendo nada. Está tudo ao contrário. Mas eu vou deixar o Senhor fazer. Meus irmãos, saí dali. E eu lembro que eu fui para a igreja. Logo depois, um tempo depois, tinha acabado de receber meu salário. Ainda quebrantado daquela situação. E servindo ao Senhor naquele hotel como se fosse o meu ministério. E eu lembro que eu entrei na igreja com o meu salário. E tinha um homem lá americano pregando sobre prosperidade. Nada contra ele pessoalmente, independente da sua fama ser boa ou ruim. Eu ouvi e o Espírito usou e falou comigo. Deus usou a mula para falar com Balaão, ele pode usar qualquer pessoa para falar, não é verdade? E ele usou aquele culto de prosperidade para falar comigo. E no final daquele culto, ele falou o seguinte: eu queria que você desse uma oferta do tamanho que Deus representa na sua vida. E aquilo falou comigo, porque aquilo que eu estava vivendo naqueles dias, era a dor de passar por um momento de treinamento, um momento
que eu tinha que confiar no Senhor. E eu falei assim: Senhor, o Senhor é tudo para mim. Eu quero te abençoar nesse dia. Eu não vou te dar o dízimo hoje. Eu vou te dar o vígimo. 20%. Eu quero dar o dobro. Eu quero que esse dobro seja a minha oferta. Porque o Senhor é tudo para mim. E quando veio aquela bacia, o povo estava pondo as ofertas e era uma fila bem grande. Aquela bacia veio chegando. Quando chegou perto de mim, eu lembro que o Espírito Santo falou assim: eu só sou 20%. Eu falei assim: não. Senhor, hoje eu não vou dar o dízimo. Eu falei: hoje eu vou ficar com o dízimo para mim. Porque hoje eu vou dar 90%. Eu troquei, peguei o dízimo e dei 90% do meu salário. Quando eu dei, a bacia foi, eu falei assim: vai correndo antes que eu pego de volta. Meus irmãos, a gente não precisa de sentir para obedecer. Às vezes a gente obedece sentindo ruim. E eu obedeci e falei assim: Senhor, o Senhor representa, então vai rápido. Quando eu saí do lado de fora, assim, meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu vou viver o mês inteiro com 10%? Eu já ganhava mixaria, porque a mulher lá, a endemoniada, pegava parte da minha comissão. Assim, como é que eu vou viver com 10%? Meus irmãos, naquela semana, a minha vida foi revolucionada. Naquela semana, eu fui lá para servir no ministério. Naquela semana, a igreja me contratou, me chamou para trabalhar. Naquela semana, eu mudei de casa, porque eu morava num buraco. E eu morei num apartamento e todos os estudantes tinham inveja de mim. Eu falei: uau, que apartamentaço que você mora. Pagava menos que eles pagavam. Era uma bênção de Deus para mim. E algumas semanas, pouco tempo depois, o líder do seminário, era uma grande igreja lá na Inglaterra, 12 mil membros, e ele tinha muita influência, e o seminário era famoso, tinha cerca de 200 alunos, e todo ano ele escolhia um aluno para discipular pessoalmente. Ele pegava esse aluno, treinava ele, viajava com ele pelo mundo, fazendo conferências, e discipulava ele. Depois de algumas semanas, ele me escolheu. Meus irmãos, de limpar a privada, eu saí viajando pelo mundo. Conheci homens de Deus, que eu sempre sonhei, que eu li os seus livros e os assistia na TV. Sentei com eles, conversei com eles, servi cafezinho e fui abençoado. Meus irmãos, quando a hora de Deus chega, essa é a hora de Deus para você. Eu creio que a hora de Deus quer chegar para a sua vida e para o seu ministério. Eu sei que o tempo de Deus vai chegar, mas nós temos que chegar num ponto em que nós temos que nos render. É engraçado, né? No reino de Deus as coisas funcionam tudo ao contrário. Na Bíblia fala que se você quer ser próspero, que você seja generoso. Que o segredo de ganhar é dar. É o contrário. No mundo lá fora fala: o segredo de ganhar é acumular. E na palavra de Deus fala que é dar. É o engraçado que na palavra de Deus fala que se você quiser ganhar a sua vida, você tem que perder ela. Isso quer dizer, meus irmãos, que no dia de que você desistir de refazer a sua vida com seus próprios esforços, Deus vai te dar ela. No dia que você desistir de impressionar com as suas próprias forças e tentar fazer acontecer com as suas próprias habilidades e conhecimento, aí que você vai conseguir. O segredo está no desistir, o segredo está no se entregar. Sabe por quê, meus irmãos? Que Deus não precisa do seu esforço e dos seus dons. Ele precisa que você confie nele e deixe ele agir. A nossa vida, meus irmãos, é como se fosse um moedor de carne.
Quem lembra do moedor de carnes? Quem lembra do... Sabe aqueles moedor de carnes que você coloca na pia? Você lembra disso? Alguém lembra? Eu estou falando Joe aqui. Estou falando com o Joe Tumo. Eu sei que é uma coisa antiga, ninguém fala de moedor de carne, né? Mas o moedor de carne, você punha, minha mãe colocava na pia, prendia, e ela comprava a carne, picava em pedacinhos, às vezes misturava com cebola e alho, colocava no moedor e fazia. E a carne saía moída do outro lado. Quem lembra disso? Não lembra disso, corintiano? Ai, Jesus. Faz um Google depois, tá? Máquina, moedor de carne, tá? Que você vai saber o que é. E saía moído. Só que às vezes, quando saía moído, não saía moído direito. Às vezes havia uns pedaços que não parece que moeu. Aí a minha mãe pegava aquilo, colocava no moedor de novo. Não moeu de novo, de novo. Enquanto não estava moidinho, não estava pronto para fazer a comida que ela queria fazer. Meus irmãos, a nossa vida, nós passamos pelo moedor de carne do Senhor. Ele nos dá as provações, não para nos derrubar. Ele nos permite passar por tribulações, não para a gente ser derrotado. Nós vamos passar por dificuldades, não porque nós temos que usar as nossas próprias habilidades para sair delas. Meus irmãos, tudo que Ele quer é que nós nos rendemos, possamos nos render e deixar Ele fazer. Ele vai pôr a gente no moedor de carne e vai moer. Chega lá do outro lado, ai meu Deus, falta de perdão. Essa falta de... Volta aqui, pum. De novo, e falta de perdão de novo. Moedor de novo. Tem gente que vai ficar no moedor de carne o resto da vida. Porque nunca vai se render. Nunca vai deixar ser tratado. Eu brinco com a minha esposa, às vezes a gente está passando por dificuldade, ela diz assim, meu bem, aprende rápido. Porque se a gente não aprender rápido, Deus vai pôr a gente no moedor de novo. E vai doer tudo de novo. Aprende rápido, perdoa rápido. Ou sei lá, faça alguma coisa rápida, aprenda, ame rápido. Obedeça rápido. Se coloque numa posição em que Deus vai te deixar pronto para você tornar a refeição que Ele quer fazer de você. Eu não quero que você volte para o moedor, meu irmão. Mas nós temos que aprender. José se tornou um grande líder. Sabe por quê, meus irmãos? Porque foi na cadeia, eu creio, que ele perdoou os seus irmãos. Foi na cadeia que ele perdoou Potifar. Foi na cadeia que ele perdoou a esposa de Potifar. Nós vemos a história, não temos tempo de ver isso agora. Mas mais para frente, ele encontra com seus irmãos. E ele é restaurado a Jacó, seu pai. O sonho da vida de José, o amor da vida, tudo volta. Porque ele aprendeu, ele passou pelo tratamento de Deus e aprendeu. Quando ele perdoou, quando ele se rendeu, quando ele deixou confiar no Senhor, ele governou a terra. O que você precisa no seu momento de tratar, no seu tratamento que você está passando agora? O que você precisa de aprender que está tão difícil de aprender? Você é casado aqui? Quem é casado aqui? A sua esposa sabe muito bem. As esposas têm um dom de revelação incrível. Uma palavra profética dura no alvo. E você como marido também sabe muito bem, mas você não é casado, independente disso. Você sabe onde você está. E você sabe também que Deus tem falado no seu coração onde quer que você chegue. Gostaria que você ficasse em pé. Quero orar com você nessa noite.
Queria chamar o pessoal do louvor, a irmã do louvor. Gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a falar com Deus agora. Comece a falar com o Senhor. Sabe, Deus não somente te colocou como líder nessa casa, ou da igreja de onde você veio, que eu sei que tem visitantes aqui nessa noite. Deus não somente te chamou aqui no Japão, talvez para cumprir os planos que você planejou lá no Brasil. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus quer que você chegue no pleno propósito pelo qual você foi chamado. E você às vezes pensa que isso nunca chega. Parece que você está batendo a cabeça. Ou parece que Deus não está ouvindo as suas orações. Meus irmãos, Ele está não somente ouvindo as suas orações. A palavra de Deus diz que Deus estava com José na casa de Potifar. Deus estava com José na cadeia. E Deus estava com José como governador do Egito. Deus está com você, estava com você quando você estava no Brasil. Deus está com você quando você chegou aqui. Deus está com você naquela fábrica, naquele local de trabalho, onde quer que você esteja e venha estar trabalhando nessa. Deus está com você no trabalho da obra do Senhor. Mas por mais que Ele esteja com você, essa jornada em que Ele quer nos preparar e nos deixar prontos para que nós possamos tomar posse da terra prometida que Ele tem prometido para nós. Seja ministerialmente, onde quer que for, servindo na igreja, ou na sua casa, ou na sua empresa, ou no seu local de trabalho. Talvez Deus está tratando o seu coração. Talvez seja uma situação familiar. Talvez seja uma falta de perdão igual José. Talvez seja uma falta de confiar mesmo a Deus, a sua própria vida, a sua família, as suas finanças. São tantas coisas que Deus tenta lidar conosco. Mas Deus não vai nos colocar, o tempo de Deus não vai chegar enquanto nós não nos rendemos por completo e confiarmos e deixarmos Ele fazer. Quanto tempo nós vamos segurar isso? Não deixemos, não queremos. Oh Deus, não queremos perder o propósito, o plano do Senhor para nós. Não queremos perder, oh Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez você ache que você está ficando velho e que não tem tempo mais. Smith Wigglesworth, um inglês com mais de 50 e tantos anos de idade, começou o seu ministério. E nos poucos anos de ministério que ele teve, no dia que ele realmente se rendeu ao Senhor, porque ele passou a vida inteira juntando dinheiro e trabalhando, até que ele entendeu que não era isso que não trouxe alegria para ele no final da sua vida. Ele se rendeu ao Senhor e disse assim: Senhor, eu estou velho, mas eu estou aqui pronto. Eu passei da idade, eu não sou jovem mais, mas eu estou aqui pronto para o Senhor me usar. Me usa. Aprendi a lição. Eu me rendo. E Smith Wigglesworth foi um dos maiores avivalistas que existiram desse último milênio. Ele revolucionou a Inglaterra. Os cultos onde ele passava, milagres aconteciam, mortos ressuscitavam. Era uma avalanche. Nos poucos anos de ministério que ele teve, ele revolucionou a Inglaterra. Meus irmãos, nunca vamos passar da hora para o Senhor, porque no dia que nós nos rendemos ao Senhor,
falar: Senhor, toma conta. Não dou conta mais de fazer com meus próprios esforços. Senhor, eu tenho trabalhado tanto a minha célula, tenho trabalhado tanto, Pai, mas tem sido tão difícil. Não sei se eu dou conta, não multiplica, as pessoas parecem que não crescem. Se renda, meu irmão. Se renda. Falei assim: Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu desisto. Deixa o tempo de Deus vir. Talvez na sua igreja, na sua área ministerial, talvez é na sua família. Você falazando na vida do seu marido, da sua esposa, ou de alguém não crente na sua casa. Meus irmãos, nós vamos fazer a nossa parte, mas nós temos que chegar a um ponto em que nós vamos desistir de fazer com as nossas próprias forças e deixar o Senhor agir. O Senhor vai agir quando nós nos rendermos. A palavra de Deus fala que nós vamos ganhar a nossa vida quando nós perdermos ela. Quando nós nos entregamos, quando nós nos rendemos, quando nós falamos: Senhor, obrigado pelo tratamento do Senhor, obrigado por me passar por esse moedor de carne espiritual. Senhor, me ajuda a sair moidinho dele, me ajuda a aprender rápido, para que eu não possa perder mais tempo para cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. Aleluia. Enquanto a equipe de louvor canta essa canção, eu quero chamar aqueles que querem desistir nessa noite, se render ao Senhor nessa noite. Eu quero te chamar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Enquanto os irmãos cantam e louvam aqui nessa noite, aqueles que querem desistir, para Senhor, eu desisto, não aguento mais fazer com as minhas próprias forças. Eu quero que o Senhor tome conta no meu ministério, na minha família, na minha caminhada. Chega, eu preciso do Senhor. Eu quero ser igual José. Eu quero ser igual José. Me tira, Pai amado, dessa escuridão, dessa cadeia. Me tira, Senhor. Ore calabarastequei, alabaralabaralabaralabar. Me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço. Não fique nos corredores. Se você está nos corredores, chega mais à frente, tem espaço aqui, por favor. E aqui na frente eu quero que você comece a orar. Comece a falar com o Espírito Santo, porque esse rendimento é você e Ele. Essa entrega é você e Ele. É somente você e o Espírito Santo. Comece a falar com Ele agora, onde você está. Oh, Espírito Santo, eu não aguento mais fazer com as minhas próprias forças. Eu me rendo. Pai, que venha o seu tempo na minha vida. Que venha o seu tempo na minha vida, Senhor. Continue orando. Continue falando. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Oh, eu me rendo, Senhor. Eu me submeto, Senhor. Se você tem que liberar o perdão para alguém essa noite, libera agora. Deixa as cadeias caírem. Liberte-se. Libere o perdão para quem quer que seja. Libera. Você não precisa sentir para liberar o perdão. Você tem que liberar. É um ato de fé, é uma atitude, é uma decisão. Entrega o seu ministério para o Senhor e renda totalmente o seu trabalho para o Senhor.
a sua família, a sua situação familiar. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Os teus braços no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Erga as mãos para o céu como sinal de rendimento ao Senhor nessa noite. Erga as mãos para o céu. Eu quero orar por você. Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida aqui representada aqui neste altar. O Senhor conhece as dores. O Senhor conhece as frustrações. O Senhor conhece, Pai, o desejo de alcançar e fazer a Tua vontade e ao mesmo tempo aparentar estar tão longe dela. Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, cada ministério, Pai, cada chamado. Pai, por quanto tempo talvez eles tenham tentado fazer com as suas próprias forças. Pai, o Senhor vai usar dos nossos dons, o Senhor vai usar das nossas habilidades. Mas, Senhor, não é as nossas habilidades que vão governar, é o Senhor. Pai, e cada um aqui agora nessa noite, Pai, com as suas mãos levantadas, Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Pai, toma tudo, Senhor. Pai, toma tudo, Senhor. Não queremos fazer com as nossas próprias forças. Toma tudo, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Pai, nós entregamos os nossos ministérios, nossas famílias, nossos projetos de vida, nossos sonhos. Pai, entregamos tudo no Teu altar. Tudo no Teu altar. E pedimos a misericórdia do Senhor, para que na nossa caminhada, esse moedor de carne espiritual que talvez estamos passando, Pai, que nós possamos sair bem moidinhos dele, e preparados, Senhor, para a obra que o Senhor nos confiou. No nome de Jesus, Pai, nessa hora, Pai, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, Pai, eu abençoo os meus irmãos e as minhas irmãs aqui neste lugar, Pai, para que o fogo do Espírito Santo venha estar enchendo esses corações com o conforto do Senhor, Pai, no nome de Jesus, e com a capacitação, Pai, para passar por todas essas provações e tribulações, por todo esse tratamento, Pai, e vencer no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o tempo de Deus, o tempo do Senhor venha sobre cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O tempo do Senhor Jesus, o tempo do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Que venha o tempo do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Venha, Senhor, o Teu tempo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Venha, Pai, o tempo do Senhor, no nome de Jesus. Não tarda, Senhor, no nome de Jesus. Agora, Senhor, agora, Senhor, agora, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor.
Jesus. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te louvamos, Senhor. Senhor, e a partir de hoje, Pai, o Senhor sabe que a gente não consegue fazer mesmo. Às vezes a gente tem a falsa impressão que se a gente forçar a barra, algo vai acontecer. Mas, Senhor, nós nos rendemos os nossos desejos, rendemos a nossa vida, rendemos, Pai. Não queremos mais lutar com as circunstâncias e tentar, ó Pai, fazer algo com as nossas próprias mãos. Mas ao nos render nessa noite, Pai, nós abrimos porta no mundo espiritual para o Senhor fazer o faraó sonhar, para o Senhor fazer o copeiro lembrar, para o Senhor fazer de uma maneira sobrenatural. Por mais que nós possamos imaginar que possa como acontecer, Pai, nós abrimos as portas do mundo espiritual para o Senhor agir e fazer com que o tempo do Senhor venha nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Ele merece melhor que isso, meus irmãos. Aleluia.